às 9 horas. Amém. Coloque em pé para nós darmos início à aula, fazendo uma oração. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, te damos graças nessa manhã por estarmos reunidos na tua casa para aprendermos a tua santa palavra, para estudarmos, Senhor, e buscar o significado, compreendermos e praticarmos. E pedimos que o teu Espírito Santo nos auxilie nessa hora. Precisamos de ti, a ti suplicamos no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E amém. Vamos, As criança. crianças podem seguir a tia Jeane. Irmãos, vamos então aí dar sequência ao estudo do Apocalipse. Começar com uma revisão da lição passada. Não, aliás, as últimas lições, né? Mas especificamente a passada que nós vimos no quinto e sexto selo. Nós relacionamos a abertura dos 6 primeiros selos com os acontecimentos do sermão profético de Mateus 24. Esses selos, como nós já havíamos discutido, eles são preliminares do conteúdo do rolo do livro, né? Então, aquele que está sentado no trono, Deus, tinha na sua mão um rolo de livro com 7 selos. E o único que se achou digno de romper os selos e abrir o livro foi o Cordeiro. Então, a cada selo que o Cordeiro rompia, João tinha uma visão. Os 4 primeiros selos, ele viu os 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós nos relacionamos com o princípio das dores. Os 2 últimos, o 5º e o 6º selo, quando rompeu, João viu, primeiramente, as almas que estavam mortas debaixo do altar. E nós relacionamos isso com os crentes perseguidos, martirizados, né? Parte do sermão profético que Jesus diz que naquele dia muitos serão entregues, trair-se-ão uns aos outros, serão odiados por todos por causa do meu nome. Nós relacionamos isso à grande tribulação. E o 6º selo, quando o Cordeiro rompeu o 6º selo, João viu um cataclismo. O sol não deu a sua luz, a lua se tornou de sangue, as potências dos céus foram abaladas. Nós relacionamos isso com o que Jesus também menciona no sermão profético, e aqui no Apocalipse é chamado da ira do Cordeiro, né? Os homens, né, de todas as tribos da terra se lamentarão naquele dia, porque chegou o grande dia da ira do Cordeiro, e quem pode subsistir nela? Depois nós vimos previsões fracassadas da vinda de Jesus, geralmente relacionadas a seitas pseudo-cristãs, ou seja, que pensam ser cristãs. Minha memória não é tão boa assim, então vou dar uma consultada na cola que eu tinha feito aqui, só para a gente dar uma relembrada. A primeira delas, Guilherme Miller, um dos organizadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, previu a vinda de Jesus para o ano de 1843. Jesus não veio, e aí eles inventaram uma outra desculpa, né, para se encaixar nessa previsão, que não é o alvo do nosso estudo aqui hoje. O segundo foi Joseph Smith, o fundador da Igreja Mormon, previu a vinda de Jesus para 1891, no meio. O terceiro foi a Sociedade Torre de Vigia, que é o corpo governante das Testemunhas de Jeová, previram a vinda de Jesus para 1914, também não veio. Então esses são os principais sectários, né? As principais seitas que previram a vinda de Jesus. Pois existem outras previsões do fim do mundo, não propriamente relacionadas à vinda de Cristo, mas, por exemplo, Nostradamus previu o fim do mundo para a virada do ano 2000, depois teve aquele lance do calendário Maia em 2012, em 2018 tinha um alinhamento planetário lá, o pessoal também falou que o mundo ia acabar em 2018, e aí o que é que nós vimos? Mateus 24:36, Jesus deixou claro, daquele dia ninguém sabe, nem os anjos, somente o Pai. Então, qualquer pessoa que chegar dizendo Jesus vai voltar a tal data, já errou, né? Por premissa, porque daquele dia e hora ninguém sabe.
O mais correto é estarmos preparados, apercebidos, vigilantes, que pode ser hoje ainda. Pode ser hoje antes da gente concluir essa aula de escola bíblica. Tem que ser essa a nossa postura. A cada dia nos levantarmos vigilantes, apercebidos, para que o Senhor nos ache trabalhando. Foi isso que ele disse. E a cada dia trabalharmos como se fosse o último dia para o Senhor e como se amanhã nós estivéssemos com Ele nos ares. Tem que ser essa a postura de todo crente em discípulo de Jesus. Pois a relação entre o quinto selo e os mártires ao longo da história, já mencionei, né? Mártires desde Estevão até os da grande tribulação. E o significado do sexto selo é a ira do Cordeiro. Até aqui alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Não? Está tudo bem clarinho? Tudo, né? Não é difícil interpretar o Apocalipse, né? Depois que a gente sente o padrão, qual que é o padrão das visões, mas isso é muito importante porque hoje nós vamos perceber que o Apocalipse ele tem um padrão de escrita que vai seguir até o sexto selo. Nós vimos um padrão, abertura, um selo atrás do outro, uma visão atrás da outra. Hoje nós vamos ver que o Apocalipse ele tem um padrão nessas visões que o João tem, que a cada transição de 6 para 7, só presta atenção nisso, depois vocês vão saber 6 o que, 7 o que, tá? Cada transição de 6 para 7 existe um parênteses, existe como que se diz? Agora fugiu a palavra aqui na cabeça. Um interlúdio, tá bom? Que é uma pausa na narrativa para que o João tenha outro tipo de visão. Então sempre que acontecer isso, presta atenção. Selo 6 para o selo 7, interlúdio. Depois vai ter mais 6 e 7 nesse padrão de visão. Sempre no intervalo da visão 6 para 7 tem um interlúdio. Isso nós vamos aprender hoje. Então hoje nós vamos fazer a lição 6 da revista. Vamos falar sobre o povo de Deus na terra e no céu. Está lá na página 32, o texto que nos vai servir de base para isso. É o Apocalipse capítulo 7. Também já vai ficar aqui na projeção as perguntas de hoje. Você já pode ir copiando enquanto a gente vai estudando ali. Os irmãos podem abrir para mim aí Apocalipse capítulo 7. E quem puder fazer a leitura, somos todos agradecidos. Apocalipse capítulo 7, vamos ler do 1 ao 17, tá? Alguém lê para mim do 1 até o 8 e outra pessoa lê do 9 ao 17, por favor. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo. E clamou com voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rubem 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Sebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Quem pode ler agora, do 9 ao 17, por favor? Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo:
salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças, honra e poder, força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então, o que a gente imagina? Abriu o quinto, abriu o sexto selo, agora vai abrir o sétimo e vamos descobrir o que tem ali no rodo do livro. E aí, a narrativa é pausada e não acontece a abertura do sétimo selo. O rolinho fica guardado aí para a próxima visão. João tem uma visão que não pertence nem ao sexto selo e nem ao sétimo. Se nós quiséssemos posicionar essa visão de João dentro da narrativa dos selos, anotem aí quem gosta de riscar a Bíblia, dos versículos 1 a 8, ele está entre o versículo 11 e 12 do capítulo 6. O que está descrito do capítulo 1 ao 8, os 144 mil selados e os 4 ventos retidos de danificar a terra, é o conteúdo que está entre capítulo 6, versículo 11 e capítulo 6, versículo 12, se nós fôssemos encaixar isso numa narrativa cronológica. E o que está descrito no capítulo 9, do versículo 9 ao 17, é o que vem depois do versículo 17 do capítulo 6. Ou seja, nós estamos vendo que os versículos 9 ao 17, uma multidão de almas que chega diante do trono, vindos da grande tribulação. Então, isso aconteceu depois do final do capítulo 6. Porém, nós estamos fazendo uma organização sistemática aqui. Essa organização que eu estou falando para vocês é artificial, não é o que João viu. Nós precisamos entender esse padrão de visões do João e entendermos agora, que é importante, que o Apocalipse não está escrito cronologicamente. Não é uma sequência após a outra, não é um acontecimento que sucede o outro. São acontecimentos que estão organizados por lógica e não por cronologia, não por tempo. Então, agora o João vê uma coisa que não é nem do sexto selo e nem é o sétimo ainda. Vamos aqui marcar algumas curiosidades para a gente antes de ir para o livro. Eu vi 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra. Nós sabemos que a terra não é quadrilátera, então 4 cantos da terra significam os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, tá ok? Que retinham 4 ventos. Então, 4, 4 e 4. Embora não exista uma numerologia bíblica, né? A gente procurando na internet a gente vai achar um monte de baboseira desse tipo. Mas embora não exista uma numerologia bíblica, existe um significado para os números na Bíblia. O significado do número 4 geralmente está relacionado a juízo. Tá? Juízo está relacionado ao número 4. Você vê que são 4 anjos nos 4 cantos, segurando 4 ventos que, se soltados fossem, trariam aquelas pragas descritas do versículo 12 a 17 do capítulo 6, os cataclismos e o abalo dos poderes cósmicos. Tá? Então, esse número 4 simboliza juízo. Aí nós pensamos, 400 anos do povo servindo no Egito, 40 anos do povo andando no deserto. Percebe como o número 4 está relacionado a juízo, a provação?
Então, esse é o significado. Esses 4 anjos são impedidos de soltarem os 4 ventos que trariam os cataclismos do dia da ira do Cordeiro. No versículo 2 ele fala que ele viu outro anjo que subia do oriente, né, do lado do sol nascente, subia do leste, e tinha na sua mão o selo do Deus vivo. E ele disse aos 4 anjos que seguravam os 4 ventos que não danificassem a terra até que fossem selados as testas dos servos de Deus. E aí 144 mil. Aí isso aí, o significado de 144 mil e tudo mais, e o selo de Deus nós vamos ver aqui no estudo. Pois lá no versículo 9, só uma curiosidade, eles vinham subindo de vestes brancas com palmas nas mãos. As pessoas pensam que os camaradas estão subindo batendo palma, mas talvez outra tradução de vocês aí traduza melhor isso. Palma aqui é folha de palmeira, tá? Isso nos remete lá à entrada triunfal em Jerusalém, quando Jesus entra em Jerusalém e o povo, pega ramos de palmeira e coloca no chão para que Jesus entre em Jerusalém, estende suas vestes no chão. Isso é uma recepção que se faz uma recepção honrosa, vamos dizer assim. Como Jesus entrou como rei dos judeus em Jerusalém naquela entrada triunfal, aqui também as almas que sobem da grande tribulação são recebidas com festa, por isso eles trazem folhas de palmeiras na mão. Bom, o que eu queria destacar basicamente são essas particularidades do texto. Número 4 aí é o símbolo do juízo, e as palmas na mão aí, dizer para vocês que não é batendo palma não, é folha de palmeira. Vamos lá agora para a revista, então. Página 32. Motivação. Uma das cenas mais conhecidas do cinema na década de 80 se deu na trilogia Guerra nas Estrelas, episódio 5, O Império Contra-Ataca. Durante um confronto feroz, o mocinho Luke Skywalker ouve do vilão Darth Vader: Luke, eu sou seu pai. A relação pai e filho sempre deu bons enredos para a literatura e o cinema. No mundo em que as relações nem sempre são como deveriam ser, muitas pessoas sentem falta de um pai. Algumas nem sabem quem são seus pais, outros não o conheceram. Nesse contexto, a revelação bíblica de que podemos ter um relacionamento com Deus como seus filhos é tão importante. A identidade dos filhos de Deus é o assunto a ser estudado nessa lição. Então, nós vamos falar do relacionamento de Deus como Pai dos eleitos e dos seus filhos, que são os santos na terra. Exposição bíblica. O Apocalipse nos fala de dragões, mulheres gigantes, bestas e águias, de anjos, livros comestíveis. Fala essencialmente de Jesus, é verdade, mas se concentra no Jesus glorificado, descrito como o Filho do Homem, o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Para falar de coisas dessa natureza, a linguagem do cotidiano tem suas limitações. Como descrever a glorificação de Jesus de Nazaré? Como descrever o trono em que se assenta o Deus Todo-Poderoso? Como descrever seres sobrenaturais que povoam os céus? Não temos nenhum objeto ou instituição humana em nossa realidade para descrever algo que extrapola o que é natural. Como falar dessas coisas? Precisamos recorrer aos símbolos e imagens que, através de analogia, ou seja, comparação, tentam explicar o que dificilmente pode ser explicado. João faz isso. O resultado é uma obra repleta de símbolos e narrativas simbólicas que precisam, em vários momentos, da ajuda do próprio autor para serem interpretadas. Diante desse tipo de linguagem, não é sensato entender os símbolos do Apocalipse de forma objetiva ou literal. Então, lembrem-se disso, irmãos. Lembrem-se disso sempre, porque é um bom argumento na hora de interpretar o Apocalipse. Os símbolos não devem ser interpretados de forma literal. Quando o Apocalipse dizer que tem uma fera de 7 cabeças e 10 chifres, não existe um bicho de 7 cabeças e 10 chifres. O bicho de 7 cabeças e 10 chifres simboliza algo, e é esse algo que ele simboliza que é a nossa preocupação. Igualmente, quando ele disser que tem 2 testemunhas, se não tem um bicho de 7 cabeças, não tem 2 pessoas literalmente. O grande erro, o grande equívoco do intérprete do Apocalipse é ele, quando encontra uma visão bizarra como a besta, falar isso é simbólico. Mas quando encontra uma visão mais plausível como as 2 testemunhas, falar isso é literal.
E é o que acontece muitas vezes com esses 144 mil do capítulo que nós vamos estudar hoje. As pessoas falam, 144 mil pessoas nem é muito, né? 144 mil pessoas é a população de Sinop, por exemplo. É algo impossível de imaginar. Mas se não existe uma mulher montada num dragão, não existe 144 mil pessoas, literalmente. Se a mulher sentada em cima de um dragão é um símbolo, os 144 mil também são um símbolo. Se Jesus não é um cordeiro literalmente, um filho de ovelha, isso é um símbolo, 144 mil também é um símbolo. Então nós temos que entender isso. A linguagem do Apocalipse, ela é essencialmente simbólica. E nós precisamos descobrir o que significa cada símbolo apresentado para nós. Não tem 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando literalmente 4 ventos. Isso é um símbolo, significa algo. Está até explicado no texto no versículo 2. Significa trazer a danificação, ou seja, trazer os cataclismos que vão destruir a terra. O irmão Jus perguntou para nós semana passada se o fogo no Apocalipse, o fogo que vai consumir o mundo é literal. O fogo é literal, o mundo vai pegar fogo. Mas o mundo não vai ser completamente destruído, ele vai ser parcialmente destruído. E nós só sabemos que o mundo vai ser parcialmente destruído por fogo, não porque isso está no Apocalipse, porque se estivesse só no Apocalipse, o fogo teria significado simbólico, mas existem outros lugares. Jesus, por exemplo, dizendo, o seu fogo nunca apaga. Nós temos, por exemplo, Pedro dizendo que esse mundo está reservado para ser desfeito, seus materiais arderem em chamas. Então, aí nós podemos dizer, não, esse fogo é literal porque existe uma referência a esse fogo em outros lugares da Escritura. Mas nenhum outro lugar da Escritura, do Novo Testamento, vai falar de uma besta de 10 cabeças e 7 chifres. Isso só está na Escritura apocalíptica no Novo Testamento. Ok? Então aqui nós sabemos que é simbólico. Igualmente 144 mil. Não é algo literal. Isso acontece, seguindo aqui a leitura, quando um leitor que vê os símbolos usados para descrever a experiência de João em coisas ou objetos reais. Então o camarada pensa, tem um anjo mesmo com um ferro de marcador e que vai vir mesmo marcar a testa dos crentes. É um absurdo pensar isso. O cordeiro que João vê não é um cordeiro de verdade, é o mesmo Jesus que as igrejas aprenderam a adorar. A noiva do cordeiro não é uma pessoa, é uma cidade. Mais do que isso, é o povo de Deus que se encontrará com o Senhor no final dos tempos. Se alguém quiser ver uma noiva de verdade se casando com um cordeiro de verdade, não apenas se aproximará do divã de um psiquiatra, mas se afastará da mensagem do profeta João, que ele ia deixar no Apocalipse. Outra coisa, as pessoas ouvem falar da Nova Jerusalém, a cidade santa, e pensam que realmente vai existir uma cidade que realmente é feita de tijolos e realmente vai descer do céu. Não existe, essa cidade não existe. Depois, quando nós chegarmos nesse estudo, nós vamos ver que essa cidade simboliza algo, e é esse algo que ela simboliza que é o interesse do nosso estudo. Então não existe uma cidade literal que literalmente vai descer do céu como uma nave mãe, mas as pessoas às vezes fazem uma leitura simplista assim. Com essa perspectiva então de simbolismo, vamos nos aproximar do capítulo 7 do Apocalipse, para analisarmos quem são os filhos de Deus. Então vamos lá, os filhos de Deus na terra. Alguma dúvida até aqui, irmãos, que eu disse a respeito de símbolos, Paulo? Nós já ouvimos aqui que existe uma cidade debaixo do chão. Debaixo do chão? Esses aí que tem essa prática de construir. Não sei se você conhece. Eu sinceramente nunca ouvi algo a respeito. É no mesmo lugar que já foi escrito essa semana. Não, sim. Vamos ver se eu entendi o que você quis dizer. Aonde existe Jerusalém hoje, existe uma outra Jerusalém construída embaixo dela e provavelmente uma outra construída embaixo da que está embaixo. Isso porque na antiguidade, quando uma cidade era destruída por guerras, ao invés de você reconstruí-la, você aterrava ela e construía outra por cima. Entendeu? Então, quando hoje você faz escavações na Jerusalém moderna, você encontra, como que se chama isso? Ruínas da Jerusalém dos tempos
bíblicos. E se você escavar Jerusalém dos tempos bíblicos, você vai encontrar ruínas da Jerusalém antes da conquista de Canaã, lá antes do período de Josué. Então, como uma cidade foi destruída, depois ela foi reconstruída, destruída e reconstruída, se o dia de amanhã acontecer, imagina Brumadinho lá, aterrou tudo de lama. Ninguém vai escavar aquela lama para construir a cidade no patamar que ela estava antes. Se algum dia ela for reconstruída, ela vai ser reconstruída em cima daquela lama. E no futuro, se alguém for escavar aquilo que não vai mais ser lama, já vai ser terra ou rocha, vai encontrar uma cidade lá embaixo. Nesse sentido, sim, é um sentido até bem literal da coisa. Se a gente escavar algumas cidades antigas, existem cidades embaixo dela que foram destruídas. Agora, no sentido bíblico, profético, a respeito da consumação dos séculos, aí eu já não posso falar. Mas se for no sentido arqueológico da coisa, realmente, embaixo de Jerusalém existe outra Jerusalém. Provavelmente, se a gente escavar embaixo de Roma, existe outra Roma. Enfim, não precisa ir longe, em São Paulo, né? São Paulo, o centro velho de São Paulo, se você escavar ele, tem uma outra cidade lá embaixo, né? Lógico que ela não tem 3 metros de altura, são ruínas das antigas casas, então são pavimentos, né, que foram demolidos e aterrados para se construir em cima deles. Beleza, Paulo? Então, mais ou menos isso que eu entendo a respeito dessa questão aí, cidades subterrâneas. Agora, se foi pregado, ensinado alguma coisa diferente disso, aí eu já não sei nunca nem ouvi falar. Beleza? Mas então aqui, a gente pensando na simbologia de tudo isso, vamos estudar os 144 mil aí, que são os filhos de Deus. Primeiramente, os filhos de Deus na terra. Esse capítulo do Apocalipse não está numa posição cronológica dentro da sequência dos atos escatológicos. Ele não segue em termos narrativos o 6º selo, porque sua função nessa posição das visões é fazer uma pausa entre o 6º e o 7º selo. Ele não faz parte nem de um nem do outro. Se olharmos para o restante do Apocalipse, voltaremos a encontrar essa figura dos 144 mil selados por Deus no início do capítulo 14 de Apocalipse. Lá, inclusive, eles são até mais bem caracterizados do que nesse capítulo. Okay? Então, já falei para vocês, né? Se a gente perguntasse, então, o capítulo 7 não é nem o 6º nem o 7º selo. Aonde ele está, então? Ele estaria entre o versículo 11 e 12 do capítulo 6. Mas isso aqui já é uma sistemática artificial para organizar o Apocalipse, tá? O Apocalipse usou a estratégia de pausas ou parênteses na narrativa como este 2 vezes. Então é um padrão, tá? É um padrão. Chega no 6º, número 6, pausa antes de entrar no número 7. A segunda ocorrência se dará entre a 6ª e a 7ª trombeta. Então, sempre lembra esse padrão, 6/7, existe uma pausa, existe um interlúdio. Nessa primeira pausa narrativa, o que encontramos é a descrição dos filhos de Deus, o povo do Senhor, que acontece de 2 maneiras. Na primeira parte do texto, na forma de 144 mil homens, os filhos protegidos na terra. Há um esforço maior em caracterizar do que em descrever ações ou eventos. Veja como o texto gasta espaço para caracterizar os 144 mil, com quase nenhuma ação narrativa em torno deles. Então o texto gasta aqui para nós, dos versículos 4 ao 8, dizendo quem são eles, mas não diz o que eles fazem, né? E se eles fazem ou se eles farão alguma coisa, ou se eles fizeram. Não diz, só diz quem são, e exaustivamente, né? Aquele padrão de narrativa que a gente adora ler na Primeira Crônicas, em Números, né? A gente fica descrevendo ali exaustivamente as pessoas. Na parte inicial do capítulo 7, João descreve um anjo que subia do sol nascente, tendo o selo de Deus. Ele ordena que nenhum dano seja trazido sobre a terra, até que os servos de Deus sejam selados. Esses são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. A natureza simbólica desse grupo pode ser notada principalmente pelo fato de que a lista das tribos apresentadas por João não é equivalente a qualquer outra conhecida do Antigo Testamento ou da tradição judaica. Isso é importante. Se nós relacionarmos a lista das 12 tribos que João fez aqui, nós vamos perceber uma coisa: a tribo de José está dobrada.
Lembra que eu falei para vocês? Existe uma lista de tribos relacionada aos patriarcas. Por exemplo, lá em Êxodo vai falar dos 12 filhos de Jacó. Então, vai estar lá os 12 filhos. Existe uma lista das 12 tribos, geograficamente falando, as 12 províncias, os 12 territórios na Palestina. Está lá em Ezequiel, por exemplo, essa lista. Uma lista diferente da outra. Qual é a diferença principal? Na lista de filhos são os 12 filhos biológicos de Jacó. Na lista de tribos, territórios, saem 2 filhos. Sai Levi, porque Levi não tinha território, e sai José. No lugar de José entra os 2 netos, filhos de José. Netos de Jacó, filho de José, Manassés e Efraim. Essa lista não é nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque aqui José está dobrado, porque tem José e tem Manassés. Manassés já está representado na tribo de José, mas ela está dobrada aqui. Tem Levi, então não deveria ter Manassés, o padrão seria ter Levi e José e não ter Manassés. Só que não tem a tribo de Dan. Aí alguém vai falar assim, por que essa lista? Porque o caráter, o objetivo da lista é simbólico. Então ele poderia ter dado qualquer uma das organizações das tribos que existem no Antigo Testamento. Porque nós já ouvimos aqui, já aprendemos que as 12 tribos na verdade são 14. Tá? Por causa dos 2 netos do Jacó, os filhos de José. Então, o objetivo aqui não é dizer de quem são, de qual tribo pertencem, mas que eles são 12 mil de 12 tribos. O significado e a importância do número 12. Quando nós falamos do 24 anciãos, já falamos do significado do número 12. Qual que é o significado do número 12? Completo. Não, completo é o número 7. Aliança. Isso aí. 12 é a aliança. 12 filhos de Jacó é a aliança do Antigo Testamento. 12 apóstolos, a aliança do Novo Testamento. O padrão do 12 aqui é a aliança. Então veja, quando ele fala são 12 mil das 12 tribos, você tem que pensar 12, 12, aliança, aliança, e 1000 é um número de exagero. 1000 é um número de exagero. É 10 ao cubo, é isso? 12 mil? Não, 1000. 1000? 1000 é 10 vezes 10 vezes 10. Já bom você ter um matemático ali para não falar besteira. Então é 10 vezes 10 vezes 10. Então é um exagero. Tá? Então 12 de 12, aliança, aliança, 1000 é um exagero. Pensa nisso, esquece o nome das tribos, pensa no número e no significado que eles trazem. Outra coisa interessante, o anjo que sai selando para que o dano que vai ser causado não atinja os selados. Já aconteceu isso na Bíblia antes? Alguma coisa desse tipo? Um anjo que ia vir destruir e precisava de uma marca, quem tivesse a marca não ia ser destruído? Exatamente. Exatamente. Lá no Êxodo, capítulo 12, a memória do pastor está muito boa, mas acho que seja no capítulo 12. A 10ª praga do Egito era a destruição de todos os primogênitos. Aí Deus dá uma ordem para os filhos de Israel. Ele diz assim para os hebreus: vocês vão comer a Páscoa, vocês vão matar um cordeiro, e com o sangue desse cordeiro vocês vão marcar a travessa e o umbral das portas. Interessante que a palavra marca é a letra do alfabeto hebraico tal, que não coincidentemente é uma cruz. Não coincidentemente é uma cruz. Então, quando eles fizeram essa marca, eles fizeram ou um X ou uma cruz, tá? Porque não existe, por exemplo, no nosso alfabeto a letra cruz, existe a letra X. Tá? Então, ou eles fizeram ou uma cruzinha, um símbolo de mais, ou um X em cada uma das 3 partes da porta. Tá? E aí, quando a destruição passou, quem tinha a marca não foi afetado. Então, pensa nisso. Opa, peraí. Já teve lá nas cartas do Apocalipse um discurso parecido com as pragas do Egito. Já foi falado que a ira do cordeiro cai, e nós vamos ver na descrição das 7 trombetas e das 7 taças, que elas se parecem com as pragas do Egito. Então, esse selo
tem que nos fazer lembrar disso. Lá no Egito, aqueles que tinham a marca, o selo, a cruz do sangue, não foram atingidos pela destruição. Aqui, aqueles que têm o selo, a marca, e a palavra marca aí é cruz, é X, não vão ser atingidos pela destruição dos 4 ventos. Beleza? Seguindo aqui então, os 140... Não foi eu que parei, né? Eles são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. A natureza simbólica desse grupo pode ser notada principalmente pelo fato da lista, já li isso aqui, né? Apresentada por João, não tem equivalente qualquer outra conhecida do Antigo Testamento ou da tradição judaica. Os 144 mil estão descritos como convocados para uma batalha. Eles foram chamados a se envolver no confronto do lado de Deus. Após o censo, a convocação, eles foram selados, o que indica simbolicamente a presença dos convocados. Eles são propriedade de Deus. É igual marcar gado, tá, irmãos? Ferro quente, marca o gado, esse gado que está marcado é meu, que tem a minha marca. Então, imagina, na visão do João, um anjo vem com ferro em brasa quente, marca a testa dos eleitos, dos 144 mil, porque eles são propriedade de Deus. Após o século, são propriedade de Deus. Mas o capítulo 5 havia esclarecido para nós que esses foram comprados de todos os cantos. Entoavam um novo cântico dizendo: digna de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus o constituíste de reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Então, os comprados por Deus não foram comprados só das 12 tribos. Já foi dito para nós que eles foram comprados de todas as tribos da terra. Os que aparecem selados no capítulo 7, então, representam todos os crentes que caminham pela face da terra. São os filhos de Deus que vivem e testemunham enquanto aguardam a intervenção de Deus. A visão dos 144 mil indica a experiência que Paulo chamou de selados com o Espírito Santo da promessa. O número 144 mil fornece um significativo elemento simbólico. Ele é o resultado de 12 vezes 12 vezes 1000, como se estivéssemos convidando a olhar para os filhos de Deus do Antigo Testamento, 12 filhos de Jacó, para os filhos de Deus no Novo Testamento, 12 apóstolos, e concluir que agora Deus não tem mais 2 povos, mas um único povo. E esse povo João descreve na visão dos 144 mil. Então é isso. Quem são os 144 mil? São a totalidade dos salvos na terra. 12 vezes 12 vezes 1000. Então são judeus, 12 filhos, gentios ou não judeus, tem qualquer povo não judeu que entra aqui, 12 apóstolos, vezes 1000, uma quantidade inumerável. 1000 aqui não é 999 mais 1. 1000 é um exagero, é como se você chegasse ali e falasse: nossa, meu Deus do céu, fui lá na lotérica, tinha 1000 na minha frente. Alguém em sã consciência vai achar que tinha 999 mais 1 na sua frente? Sabe que isso é uma hipérbole, é uma figura de linguagem que significa exagero. Então, dizer 12 vezes 12 vezes 1000 significa isso: 2 alianças, 2 povos, uma quantidade grande de gente que não está preocupado em numerar precisamente. É a aliança de Deus com o seu povo na terra. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá, uma coisa importante, para a gente mencionar aqui: selo. A revista já falou para nós que esse selo, que na visão do João é um ferro em brasa marcando a testa dos crentes, tem a ver com o que Paulo nos escreveu lá em Efésios sobre o Espírito Santo ser o selo da promessa dos crentes. Mas qual é o significado de selo? Como? Uma marca que serve para quê? Guardar o que está dentro, mais ou menos isso. É como se o Espírito Santo tivesse selado em nós, alguma coisa assim. Bacana, entendi o que você quer dizer. É um lacre, você vai mandar uma encomenda lá pelo PAC, pelo SEDEX, ele pega e passa uma fitinha escrito Correios, e na fitinha está escrito:
não aceitar essa encomenda caso o lacre esteja rompido. Então é um lacre. Mas tem um significado ainda além de lacre. Lacre é um dos significados, está certo. Mas quando você compra uma camiseta do Palmeiras, lá na Praça 13 ali, no canteirinho lá, né? Ou do Corinthians, ou do São Paulo, ou do Grêmio, é uma camiseta lá que a gente chama de xing-ling, né? Uma camisetinha paralela. Então ela tem uma etiquetinha lá. Falsa. Qual que é a diferença da camiseta que eu compro lá da Puma oficial, né? Original. Da Nike oficial? Tem a autenticação. Original. Ela tem uma originalidade, uma autenticidade. O que é que prova que ela é original, que ela é autêntica? Quando eu olho, ela tem uma etiqueta, uma marca, um selo. O selo, a marca, a etiqueta me dá garantia da autenticidade. Nós não conseguimos ver o selo, eu não consigo ver o selo na testa de vocês, mas se eu pudesse ver, eu saberia quem são os crentes autênticos e quem são os crentes xing-ling. Lógico que isso é um selo espiritual, uma marca espiritual. Na visão de João está na testa, mas para Paulo está no coração, que é justamente para ninguém conseguir ver. Tá bom? Mas se fosse, possível for, a gente ter esses olhos espirituais e olhar na testa de vocês, haveria uma marca, né, de autenticidade, um selo de garantia, um selo de originalidade. Essa é a marca que o Espírito Santo faz em nós. Alguma dúvida até aqui? Seguindo então, multidão no céu. A seguir, João descreve uma grande multidão em pé diante do trono, não aquele grupo de Minas Gerais lá no Belo Horizonte, tá? Esse é o diante do trono verdadeiro. Sempre que eu leio diante do trono, eu gosto de fazer essa piadinha, desculpa, tá? E do próprio Cordeiro, formada por pessoas de todas as tribos, povos e línguas, todos salvos por Jesus. Apocalipse 7, do 9 ao 17, nós já lemos. A visão dos 144 mil e a multidão inumerável formam um paralelo com a descrição de Cristo como leão e como cordeiro, lá Apocalipse 5. Antes, João ouviu que o leão da tribo de Judá havia vencido, mas quando olhou, viu um cordeiro ensanguentado. Em Apocalipse 7, ele ouve o número dos selados na terra, mas logo vê uma multidão inumerável no céu. A relação entre as duas imagens é a mesma do leão e do cordeiro. Se a primeira imagem remonta à antiga tradição judaica de precisar a força bélica dos seus exércitos, né, ou seja, o censo, né, a descrição de quantos camaradas compunha cada tribo. Perdi aqui agora. A segunda aponta para um conjunto vitorioso de todas as nações. Os 144 mil, número que pede uma leitura simbólica, representa os filhos de Deus que ainda lutam na terra. Formam um grande grupo, são 144 mil, mas ainda é limitado. Nunca chegarão a ser maioria da humanidade. Quando se olha para o céu, entretanto, o povo de Deus não pode mais ser contado. Seu número não pode ser calculado. Ele abraça agora todos os crentes que creram e já foram recolhidos para o espaço do trono de Deus. Dito de outra forma, os 144 mil seriam o equivalente simbólico das igrejas na terra, enquanto a grande multidão seria o equivalente da igreja universal no céu, não a igreja universal do reino de Deus, tá? A igreja de todos os crentes salvos em todos os tempos, de todos os lugares. Relação com a vida. Numa certa oportunidade, Elias se entristeceu por achar que era o único da sua terra que ainda servia a Deus. Está lá em 1 Reis 19. Ele se abateu tanto que fugiu para o deserto. A sensação de que estava sozinho abalou profundamente. Foi quando Deus revelou para ele que 7 mil ainda não haviam dobrado o joelho diante de Baal. Ainda tinha muito crente em Israel, mesmo que os olhos de Elias não pudessem ver. Essa mesma impressão eventualmente toma conta dos nossos corações. Quanto mais lutamos, mais adversários aparecem. A iniquidade, a maldade, a corrupção se multiplicam, tanto que parece não representarmos nada nesse contexto tão adverso. Nossas igrejas pregam continuamente a palavra, mas se conseguirmos tirar um das mãos dos traficantes, 10 outros aparecem no dia seguinte.
É nesse momento que a revelação dos 144 mil pode calar bem fundo em nossos corações. Não estamos sozinhos. Mesmo que os nossos olhos não vejam, temos muitos irmãos que lutam a mesma luta em todos os cantos desse mundo. Deus tem filhos Deus tem filhos onde sequer imaginamos que Ele possa ter. Não estamos sozinhos nessa luta, e quando ela terminar na terra, nos encontraremos com uma multidão de irmãos lá no céu. Para pensar e agir, o início do Evangelho de João apresentou uma mensagem de que todos os que creem em Jesus foram feitos filhos de Deus. João 1,12. Essa é uma das mais impactantes mensagens do Evangelho. Após a conversão, ingressamos numa nova família, recebemos um Pai no céu e ganhamos milhares de irmãos na terra. Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta a respeito da grande multidão? Antes da gente responder as perguntas ali, ou de qualquer outra questão relacionada a esse capítulo 7 de Apocalipse? Não? Vamos lá responder? Só que ali é a lição 6, né? É a lição 6. Capítulo 5 é a lição 6. Eu não sei que esse mundo de forma literal, né? Vocês vão ser salvos. Como assim? Entendi. Acho que tem uma seita que vê esses 144. Testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová fala que vai haver 144 mil testemunhas de Jeová que vão morar no céu, e o restante das testemunhas de Jeová vão morar na terra. Mas é uma explicação bastante complicada, que eu não posso ser desonesto e falar para vocês como é que eles explicam isso. Eu sei que eles acreditam nisso, mas qual a explicação que eles dão, não sei. Tá? Mas é isso que eles pensam. Eles pensam que 144 mil testemunhas de Jeová são quem vão morar no céu, um corpo glorificado igual dos anjos. E as outras testemunhas de Jeová vão morar na terra, com corpos normais, ressuscitados, mas corpos normais. Tá? Então, o que representam 144 mil selados que João viu em Apocalipse 7? E aí? Isso, os filhos de Deus que estão na terra. A revista falou bem assim desse jeito. O povo de Deus na terra, os filhos de Deus que estão na terra, tá? Vamos lá, qual é o selo de Deus que está sobre 144 mil? O Espírito Santo, também. O Espírito Santo é o selo que dá autenticidade. Quem é, ou o que, né? Quem são os da grande multidão que João viu? Todos salvos por Jesus. Todos salvos por Jesus, ele viu essa grande multidão onde? No céu. Todos os salvos no céu, todos os crentes no céu, ou o povo de Deus no céu. Tem que pensar isso, 144 mil, povo de Deus na terra, ou filhos de Deus na terra, salvos na terra, crentes na terra. Grande multidão, povo de Deus no céu, filhos de Deus no céu, crentes no céu, salvos no céu. E o último, quem são e de onde vieram aqueles vestidos de branco que são recebidos do céu? A resposta está lá no versículo 12 e 14 do capítulo 7. 13 e 14 do capítulo 7. Quem são e de onde vieram? Eles são os que... Vamos lá no versículo 14. Quem são e de onde vieram? A resposta, inclusive, está até ao contrário. Vieram da grande tribulação. Isso, são os que vieram da grande tribulação. E o que eles fizeram? Lavaram suas vestes. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. São os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Depois os 144 mil vão aparecer de novo, lá na frente, fazendo alguma coisa. Quando eles aparecerem, não vamos nem precisar falar que 12 vezes 12 vezes 1000 é a aliança de Deus com todo o seu povo. Não vamos precisar falar disso, a gente já sabe quem são 144 mil. Aí nós vamos ver naquela visão o que é que eles fazem. Aí nós vamos saber que quem faz aquilo que os 144 mil estão fazendo é a igreja. Porque se eles representam a igreja na terra, aquilo que os 144 mil são descritos fazendo, é a igreja que vai estar fazendo no tempo que há
visão descrevendo. Beleza, irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Podemos encerrar? Está tudo bastante claro? Está sendo difícil entender o Apocalipse? Essa explicação dos 44 mil eu já ouvi umas 2, 3 mais ou menos, e fica achando nada parecia assim, está meio errado, mas achei bem interessante. Geralmente, a interpretação mais literal que se dá desses 144 mil é que eles vão ser 144 mil judeus convertidos, papapá. Então, se a gente interpretasse literalmente isso, que são 144 mil judeus que vão se converter a Cristo, a gente teria que fazer duas perguntas. Primeiro, por que não tem nenhum da tribo de Dan? Porque a tribo de Dan não está nessa lista. E a tribo de José está duplicada, em José e no filho dele Manassés. Então, por que Dan não vai ter nenhum judeu da tribo de Dan convertido ao cristianismo? Aí o camarada já fica, ele tem que caçar uma resposta, né? E a outra pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: se existe 144 mil judeus, literalmente, que vão se converter a cristão, e vamos imaginar que a tribo de Dan ficou de fora mesmo, então vai ter uma fera de 7 cabeças e 10 chifres? Aí o cara fala, não, isso é um símbolo. Aí a pergunta, por que um é símbolo e o outro é literal? Eu não posso interpretar o meu breve prazer quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Tem que seguir um padrão de leitura, por isso a gente entende 144 mil simbolicamente. Mais algum comentário, alguma pergunta? Está sendo mais ou menos o que vocês pensaram que ia ser o estudo do Apocalipse, ou está sendo diferente do que vocês imaginaram? Geralmente é diferente daquilo que a gente já ouviu mesmo, que são essas explicações aí mais literalistas e tal. Só ressalvando, irmão, assim, o camarada ele explica literalmente, ele é um ignorante, ele é um bobo? Não é qualquer gente boba que vai lá, é um estudioso. Porém, o método de estudo que ele utiliza é equivocado, mas são gente que se debruça também na Bíblia e procura dar uma explicação razoável para a coisa. Porém, do meu ponto de vista, o autor dessa revista, né, e de outros autores, é uma interpretação equivocada, né? É errada, mas não é que as pessoas que interpretam assim sejam uns ignorantes, uns incompetentes, falsos cristãos. Não, tem muito crente verdadeiro que crê no Evangelho, em toda outra questão da doutrina cristã corretamente, mas que quando chega no Apocalipse começam a ler ele literalmente e tropeçam, pensam que vai ter duas testemunhas mesmo, aí até falam que uma é fulano, outra é ciclano. Pensam que 144 mil são 144 mil judeus, etc. Então a gente só tem que pensar nisso. Bom, eles estão errados, mas não quer dizer que eles sejam, né, uns competentes na hora de interpretar a Bíblia. São pessoas também que são piedosas, que creem em Jesus, que se debruçam aí na Escritura tentando interpretar. Mas respeitosamente nós discordamos delas. Vamos encerrar então? Coloque em pé para nós fazermos uma oração e encerrarmos a aula. Feche seus olhos e oremos. Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo. Te pedimos que o Senhor nos ajude e nós sejamos capazes, ó Deus, de estarmos atentos, que não somos os únicos, não estamos sós. O Senhor tem um grande povo espalhado por todos os cantos da terra. Senhor, nós te pedimos, esforça-nos para que nós sejamos capazes de permanecer fiéis ao Senhor. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, que nos sela, Senhor, nos garante para o dia da redenção. Pai, que essa mensagem esteja guardada em nossos corações. É nosso desejo, é a nossa súplica que fazemos aqui em nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, 5 minutos para quem quiser beber água, para nós começarmos a